Olá, amigos do programa Direito e Cidadania. Hoje estamos aqui na frente do prédio do Conselho Federal da OAB em Brasília. Vamos mostrar a solenidade de transferência de cargo do nosso querido ex-presidente Ofir para o Marcos. Vocês vão ver imagens do evento, entrevistas de conselheiros, presidentes de subseções, alguns representantes do nosso estado de São Paulo e também de outras regiões do Brasil. Vocês vão poder tirar dúvidas do que é o Conselho Federal, vão ver imagens de Brasília, programa realmente bem diversificado, muito bonito, bem diferente. Acompanhe. Bem, amigos, estamos em Brasília, posse do Conselho Federal da OAB, e sempre nos representando. O importante é a CASP estar em todos os espaços, seja eventos, seja parcerias. Esse é o diferencial, né, Canton? Não tem como falar que não está presente em todos os eventos, que a imagem não deixa mentir. Bem-vindo mais uma vez ao Direito e Cidadania em Brasília. Obrigado, Otto, pela oportunidade mais uma vez poder falar a você sobre o programa Direito e Cidadania e a todos os seus telespectadores. De fato, a Caixa de São Paulo aqui representada num importante evento, a ocasião em que toma posse a diretoria do Conselho Federal e os conselheiros federais, inclusive os conselheiros de São Paulo, por óbvio. Enfim, é uma festa de confraternização da advocacia de todo o país, com a presença maciça dos advogados, das seccionais e das caixas do país todo. Canton, já que você citou os conselheiros de São Paulo, né? Temos a Márcia, que já conhece bem, o Durso, temos um novo conselheiro federal, né? O que a gente verifica, assistir algumas sessões, alguns debates, né? A importância da participação do conselheiro aqui em Brasília. Porque aqui começam as questões para se conseguir uma nova sede da OAB, como vai ter em breve a inauguração, as questões das discussões da Caixa. Então nós temos aí uma mulher, que é a Márcia, o Durso com a sua experiência e um jovem. O Guilherme Bator. Exatamente. Esse triênio faz alguma diferença, com certeza, no decorrer dos 3 anos que eles vão nos representar aqui na capital federal, né? Os conselheiros federais representam a seccional dos estados ou as seccionais dos estados junto ao Conselho Federal, de modo que faz essa aproximação, trazendo os pleitos das seccionais junto ao Conselho Federal, trazendo a realidade da advocacia de cada estado para o Conselho Federal, auxiliando assim na administração uniforme que deve ter o Conselho Federal com relação a toda a advocacia do país. Quer dizer, a seccional voltada à advocacia do Estado e o Conselho Federal naturalmente vocacionado à advocacia de todo o país. E o Conselheiro Federal faz essa função de aconselhar, de trazer as questões dos Estados para o Conselho Federal, facilitando assim a administração da advocacia em todo o país. Canton, o que eu percebi nos debates deles, nos discursos de alguns estados, foi a reclamação da questão da certificação digital, da questão dos processos digitalizados. Uma parte está, outra parte não está, alguns estados têm dificuldade. Você, como gestor da CASP, transformou toda a nossa Caixa de Assistência do Estado de São Paulo hoje informatizada. O que a gente verifica, infelizmente ainda, é que passa processo digital, mas não está unificado. Você tem esse exemplo da Caixa e você pode falar bem disso, que você advoga bem, né? Então você sabe, a Caixa tem tentado, junto com a OAB São Paulo, fazer cursos, vender de uma forma de menor custo ao advogado a certificação digital, e você pode falar, acho que é importante, esses 3 representantes, Durso, né, o Batóquio e a Márcia, vão ter esse trabalho de mostrar no Conselho Federal a importância de efetivamente se buscar uma forma de não deixar o jovem advogado fora do sistema, quer dizer, melhorar sim, mas não excluí-los do sistema, e eu sei que você tem essa preocupação. Não tem dúvida, a questão da inclusão digital é inevitável, é um processo que não vai retroagir mais, a advocacia precisa estar preparada para isso, precisa se preparar para isso. A Justiça Estadual de São Paulo acaba de iniciar o processo de digitalização de todos os processos, quer dizer, num espaço de curto, médio tempo, nós teremos toda a Justiça Estadual também informatizada, e a necessidade da advocacia estar atenta a isso. Tanto a Caixa quanto a OAB, verificando essa necessidade, coloca nos seus sites, a Caixa também colocou no site,
todo o passo a passo da certificação digital, do processo digital. Nós temos também aquelas parcerias com as empresas de informática, mais de 80 mil advogados inscritos, mais de 15 mil equipamentos vendidos, para poder o advogado se equipar no sentido de advogar num novo tempo, numa nova era, que é a era digital. Isso é inevitável, não tem mais como voltar atrás nisso. Isso vem para o bem da advocacia. A verdade é que, às vezes, a velocidade imposta pelos tribunais não é a velocidade que a gente desejaria para essa adaptação, mas, de qualquer maneira, nós estamos tentando, tanto a Caixa quanto a OAB, colaborar nesse processo com a advocacia, oferecendo meios, oferecendo cursos, aulas, palestras, para que o advogado possa entender como funciona isso, como funciona a certificação digital, o processo digital, para poder desempenhar cada vez mais e melhor a sua grande função de advogado. Antônio, com a sua experiência de advogado e de dirigente, eu vou pedir uma sugestão e uma colocação são muito importante. Nós temos aí de todo o Brasil jovens conselheiros tomando posse hoje. Eu estou gravando com o Cantão antes da posse dele festiva, né? Você já tem experiência. Esses jovens que estão vindo, né? A gente verifica às vezes que eles pedem a palavra e tem gente que pergunta por que sustentação oral, né? Quer dizer, tem gente que questiona por que esse termo, né? Nos tribunais. Cantão, como é que você se prepara para fazer um discurso? Como é que você faz essa questão antes de uma solenidade? Porque o que a gente verifica é o seguinte, tem alguns conselheiros, eu fiquei olhando, ainda estão tímidos, pode ser grandes advogados, mas entre ser advogado, estar num tribunal e representar a sua categoria de classe é outra história. Então, deixa a sua mensagem a esses conselheiros da tua experiência. Como é que você faz? O teu discurso de improviso, esse que você vai tomar posse já não pode ser de improviso, né? Tem que ser Vai ser de improviso também. Na verdade é o seguinte, Walter, você tem uma série de possibilidades do que diz respeito ao discurso que o advogado, qualquer pessoa que vai falar em público, pode fazer ou pode se utilizar. Você tem aqueles que nascem com o dom da oratória, em alguma medida, mas essencialmente você precisa saber o que você vai falar, conhecer o tema sobre o qual você vai falar, preparar algum roteiro previamente para que você não se perca no seu discurso. E pode sim falar de improviso com algum roteiro, para poder... O discurso de improviso agrada mais a plateia e você consegue transmitir de forma com maior verdade, com maior veracidade aquilo que você pretende passar do que o discurso escrito. Agora, se eventualmente aquele que vai discursar, e é importante que seja assim, ele tem consciência de alguma dificuldade inicial de falar em público, é melhor levar para o escrito, porque aí ele não tem chance de errar, de cometer algum equívoco. Agora, o advogado deve vencer essa barreira, especialmente o jovem advogado. Quer dizer, o primeiro passo é sempre mais importante. Depois que falou a primeira vez, ele já vê que não é um bicho de sete cabeças, que é possível presidir a mesa em palestra, em cerimônias e depois usar da palavra. Enfim, ele deve estudar os oradores, ver como é que eles falam, como é que eles se comportam, ver os colegas que já têm alguma experiência de falar em público. O exercício de aula ajuda muito nisso. E, enfim, mais importante, tem que ter responsabilidade na hora de falar, saber o que vai falar, saber qual é o público para o qual ele vai se dirigir e com isso moldar previamente, mesmo para o discurso de improviso, moldar mentalmente o que ele vai falar, para quem ele vai falar, para acertar o tom do discurso. E com isso vai bem, não tem dúvida. Cantão, eu já vi advogado travando na hora do discurso, mas diferente do advogado que trava, o site das CASP dificilmente trava. Cheio de novidades, né? Revista eletrônica, já falei com o Paulo Henrique para divulgar mais o programa, que suas entrevistas estão todas lá. Importante isso, quer dizer, o site realmente é o diferencial. Tudo que o advogado precisa da CASP é só acessar www.casp.org.br, né? É uma grande novidade da gestão, uma das grandes novidades na área de comunicação foi exatamente a revista da CASP. Já agora na terceira edição, e desta feita com entrevista com um conterrâneo seu, que é lá de Santos, Paulo Sérgio Leite Fernandes, que é um paradigma na área de prerrogativas profissionais, uma entrevista fantástica, de modo que vale a pena, e não só isso, vale a pena ver a revista, ver as matérias, acessar o site, ver os benefícios que a CASP oferece e ver um pouco do investimento da anuidade que o advogado paga. Então é interessantíssimo que o advogado participa disso e, aliás, do que você tinha falado do discurso, do jovem advogado, o importante do jovem advogado é ele se interessar pelas coisas da classe. Nós, dirigentes, somos passageiros, as entidades continuam, tanto a CASP quanto a OAB, o importante é que novas lideranças surgem. Não adianta simplesmente nós convidarmos os jovens. Claro que esse estímulo inicial é importante, mas o jovem deve se interessar pelas coisas da sua classe, porque, afinal das contas, diz respeito direto a ele, porque é o exercício profissional.
Então, eu estou pensando em fazer o seguinte, adiantar minha pauta, gravar umas 5 matérias com você. Por quê? Eu não vou gravar perto do final do Campeonato Paulista, não, porque nós vamos acabar discutindo, porque eu vou vir com a camisa do Santos, Paulo Henrique vai com a camisa do Palmeiras, e aí vai dar problema, tá certo? Walter, nunca tem discussão, porque na verdade eu torço para o maior time de futebol da história do futebol brasileiro, que é o São Paulo Futebol Clube. O maior campeão internacional disparado, com 62 títulos, o grande representante do Brasil, fora do Brasil, para o mundo todo, com 3 títulos mundiais, 3 Libertadores, enfim, o grande clube, o grande campeão do Brasil todo. Há outros também, mas o maior de todos é o São Paulo Futebol Clube, sem dúvida nenhuma. Mas você não está no site da CASP, não. Cantão, obrigado, viu? Obrigado, Walter, mais uma vez pela oportunidade. Poder falar, como eu disse no início, a você, a todos os seus telespectadores no programa Direito e Cidadania. Parabéns pela iniciativa, pela condução do seu programa há tantos anos no ar. Parabéns. Obrigado. Você do Direito e Cidadania, vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já.